Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre circuitos elétricos e sua identificação. A norma estabelece que todo circuito elétrico deve ser identificado. Para quê? Para facilitar a manutenção, evitar acidentes. E a NBR 5410 estabelece os requisitos de identificação. Outro ponto importante é que existem instrumentos identificadores de circuitos. A gente chama de ratinhos, né? Você tem da Minipa e outros fabricantes, né? Ele é um transmissor e um receptor, né? Você coloca naquele circuito que quer fazer a identificação, ou todos os circuitos que você vai identificar em uma instalação elétrica, ele vai agilizar o processo de identificação automática do circuito. Então veja na sequência como identificar circuito na prática, você que é eletricista. Existe um identificador da Minipa, tá? Ele custa em torno de R$400. É interessante também vocês adquirirem. A NBR 5410 de 2004, no seu item 548, estabelece que os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Ou seja, os circuitos devem ser identificados no quadro e devem conter essa sinalização. Caso não tenha a identificação, você deve recomendar que os circuitos sejam identificados para facilitar o processo de manutenção e evitar os riscos, caso de um acidente, alguém tenha que fazer o desligamento do disjuntor. Como proceder à identificação? Identificação sem equipamento adequado, demora mais tempo. Identificação com auxílio de equipamento, otimiza o tempo de sua identificação. Então agora eu vou apresentar para vocês um aparelhinho que ele é conectado na tomada, ele gera um sinal, ele tem 5 watts de potência, ele gera um sinal que ele chega até o quadro elétrico. Com um outro sensor, vocês vão verificar que tomada corresponde a qual disjuntor. Isso vai facilitar para vocês a identificação de circuitos. Então veja aí agora essa aula. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês como um aparelhinho de identificação de circuito funciona. Vocês podem observar que eu liguei ele numa tomada 220 e vamos admitir que eu não sei qual é o circuito. Quando eu chegar com um sensor, que é esse sensorzinho aqui, quando eu chegar com esse sensor lá no disjuntor, ele vai sinalizar da seguinte forma, olha, tá? Esse transmissorzinho aqui vai emitir um sinal lá no quadro elétrico, tá? Então o que acontece? Ele conectado na tomada, vocês estão vendo aí o aparelhinho. Agora eu vou identificar qual o disjuntor que representa esse circuito. Então vamos lá no quadro elétrico, né? Nós vamos chegar aqui no quadro elétrico, né? Eu tenho aqui o meu quadro elétrico com vários disjuntores. Então eu vou passar o meu identificador aqui para verificar qual é o circuito que corresponde. Opa! Circuito 1. Olha, tirei circuito 1, tá? Então olha lá no circuito 1, ó. Ok, ó. Circuito 1. Então já identifiquei aquela tomada. Aquela tomada está ligada no circuito 1. Que é no laboratório de lá. Então eu vou interromper o circuito, vocês vão ver que realmente esse circuito representa o circuito daquela área do outro laboratório. Então vamos lá, ó. Já desliguei o circuito. Vocês vão chegar que a iluminação está desligada, que é o disjuntor. Olha lá para vocês verem, o dispositivo ele está desligado, ó. O meu sensor, a minha sonda aqui não detecta. Eu vou ligar o disjuntor novamente. Então vamos lá no quadro, ligar o disjuntor novamente, né? Vamos caminhar aqui para o quadro. Vou ligar o disjuntor C1, que está desligado aqui, C01, vamos ligar o disjuntor. Liguei o disjuntor C01,
Ó, né? Já tem o circuito identificado, olha lá, ó. Viram? Então, com esse dispositivo, fica muito fácil fazer a identificação de uma tomada, qual circuito que ela representa. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Para complementar essa aula para vocês, eu trago aqui um modelo de um identificador de circuito, né? Que é um identificador de cabos, né? Que a gente chama de zumbador, né? O ratinho, conhecido também. Vocês podem adquirir, você que é eletricista, né? Que trabalha no campo e quer fazer a identificação dos circuitos elétricos. O MTC 183 é um identificador de circuito. Ele tem aqui o transmissor e o receptor. É uma ferramenta super importante para a identificação de circuitos elétricos.